31 de outubro de 1517 é o dia da Reforma Protestante. E vocês já ouviram falar, né, de Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? Foi um pastor muito fervoroso, pastor também, né? Mas antes de ser um pastor, vamos dizer assim, como ofício, né? Ele era um sacerdote, né? Um padre, né? Que lendo as Escrituras, lendo a Bíblia, especialmente no livro de Romanos, entendeu que a salvação não é pelas obras, não é por indulgências, mas é pela graça, pela fé em Cristo. E ele vendo na sua época, né, já faz um bom tempo, né, quando ele coloca lá, né, as 95 teses como protesto, o desejo era que a igreja fosse reformada e voltasse às Escrituras. Ele coloca lá em Gutenberg, né, na porta lá. Interessante esse dia aí, porque no dia 31, depois do próximo dia, no catolicismo se comemora o quê? O dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos, né? Então, era um momento que muitas pessoas iam estar vendo, então ele colocou ali na manchete, o jornal, a manchete do jornal, as 95 teses protestando contra os erros da igreja, e um desses erros escandalosos era a compra de indulgências, a compra de terreno no céu. Né? E aí, com isso, foi crescendo o movimento. Antes dele, teve outros que quis também a reforma da igreja, mas foram mortos, né? E Deus livrou Martinho Lutero da morte, porque foi excomungado, foi perseguido, mas Deus foi levantando cada movimento de avivamento de Deus, foi uma obra de Deus mesmo, né? Que Deus livrou e guardou. Foi crescendo de maneira que alcançou toda a Europa, e aí a Bíblia foi sendo traduzida, escolas foram sendo construídas para, assim, as pessoas, todos poderem ter a chance também de ler a palavra de Deus e conhecer as Escrituras, né? E aí o que nós queremos falar amanhã à noite, se Deus quiser, sobre os 5 pontos da Reforma Protestante, que os irmãos já conhecem, né? Que é somente a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Então, guarde isso aí, são os pontos fundamentais, os pilares da Reforma Protestante, né? Somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus toda a glória. É o chamado 5 solas, né? Solas porque em latim é sola fide, sola gratia, sola scriptura, sola Christus. E aí eu quero ler, abre comigo aí no texto de Romanos, capítulo 8, o livro de Romanos foi o livro que chamou muito a atenção de Lutero quando ele lê, e aqui no versículo, e naquela época lendo em latim, né, porque não havia a Bíblia sendo traduzida ainda, depois foi sendo traduzido depois com a Reforma Protestante para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o português, e foram traduzindo até que chegou para nós também, né, a tradução das Escrituras, da Palavra de Deus, né? Então, vamos começar aqui com Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Todo mundo achou? Romanos 1, 16 e 17 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, por fé, o justo viverá pela fé,
e a fé em Cristo, né, como nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, não por obras para que fôssemos aceitos diante de Deus, mas pela obra de Cristo, pela fé em Cristo. E aí, nós, conforme está ali no slide, na parede, vamos abrir também no texto aí que está aqui de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Gálatas 5, 1, e vamos pensar um pouquinho sobre a reforma protestante e será que precisamos hoje de uma nova reforma, né, protestante? Talvez não como naquela época, que hoje, graças a Deus, nós já temos a tradução da Bíblia, né? Mas, de certa forma, nós necessitamos também de uma reforma nos nossos dias, porque a igreja tem se distanciado, infelizmente, né? Tem se distanciado da palavra de Deus, né? Mas vamos ver então. Gálatas 5:1, aí diz o texto, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, fomos livres em Cristo. Não nos submetamos a jugo de escravidão, do legalismo, né? De uma religiosidade morta, mas que possamos viver a liberdade em Cristo Jesus. Hoje comemoramos quantos anos já? 507 anos da Reforma Protestante. E como protestante, nós primeiro devemos reconhecer a Reforma como um movimento operado por homens falíveis, não eram perfeitos, mas foram poderosamente usados pelo Espírito Santo de Deus para resgatar verdades que estavam esquecidas, né? E preservar a igreja. Segundo, não devemos endeusar os reformadores nem a reforma, mas não podemos deixá-la esquecida e nem deixar de proclamar a sua mensagem, pois reflete o ensino da palavra de Deus. Graças a Deus, irmãos, se hoje nós temos a Bíblia traduzida nas nossas mãos, você tem a Bíblia que você pode ler. Graças a Deus que Deus usou esses homens para que uma das coisas que foram feitas foram, a partir daí, ser traduzida a Bíblia, porque antes só tinha no hebraico, no grego e no latim, não tinha em outras línguas, né? E aí, a partir daí, foram sendo traduzida a Bíblia. E o que é a Reforma Protestante? O que é a Reforma Protestante? Primeiro, a Reforma Protestante não é apenas um movimento revolucionário e nada mais, como diz o historiador secular, apesar de ser, pois revolucionou o mundo, né? De fato, trouxe uma revolução. A Reforma Protestante mudou muita coisa, né? Porque com a libertação de muita religiosidade, da escuridão que estava vivendo, o povo, a partir da Reforma Protestante, houve um crescimento, né, em todas as áreas, nas artes, na ciência, na educação, na saúde, né? Todas as áreas foram afetadas pela Reforma Protestante, não apenas a religiosa. A Reforma Protestante não é apenas uma revolta contra a autoridade papal de origem nacionalista, como diz também o historiador político. Foi uma revolta contra o Papa. Não. Foi uma revolta contra as coisas erradas que a Igreja Católica Romana estava e ainda precisa voltar nas Escrituras, né? Não a pessoa em si, mas o erro que estava contra os erros da Igreja, né? Terceiro, a Reforma Protestante não é apenas o resultado da tentativa do papado tentar explorar economicamente a Alemanha, como diz os marxistas, né? Quarto, a Reforma Protestante não é apenas uma
revolta de protestantes contra a Igreja Católica Romana, ou uma heresia inspirada por Lutero por várias razões, sendo uma delas a vontade de se casar, como diz historiador católico. Não é porque Lutero queria casar e na igreja não podia casar. Não foi por isso que aconteceu a Reforma Protestante. Para esse grupo, a Reforma Protestante não passa de um cisma, né, de uma divisão ofensiva e herética. Né? Esse povo saiu e, de fato, foi considerado como hereges, né? Foram expulsos, foi excomungado Martim Lutero, né? Mas não ficou só com Martim Lutero. Nós temos, por exemplo, Martim Lutero, podemos dizer que foi o coração, né? A paixão da Reforma, não que Calvino também não tivesse muita paixão nisso, e um coração fervoroso pela palavra de Deus, por Cristo, mas vamos dizer que a mente brilhante da Reforma Protestante foi João Calvino, né? Nós temos as Institutas de João Calvino, e é o comentário bíblico de quase todos os livros da Bíblia, né? E ele pregava usando os originais, né? Ele lia a Bíblia tanto no hebraico como no grego, né? Ele tinha essa inteligência, né? Essa capacidade muito forte, né? De que Deus deu para ele, né? E então, o que é a Reforma Protestante? Não simplesmente como o que os outros estão dizendo, mas o que realmente é. A Reforma Protestante não é um mero movimento interno à Igreja Católica Romana, mas um evento mundial que trouxe mudanças consideráveis na forma do cristianismo entender o mundo e agir dentro desse mundo. É por isso que dizemos que a Reforma Protestante foi uma convocação à liberdade e um retorno à palavra de Deus. Se libertou. O povo estava escravo da religiosidade morta, né? Porque como que se fazia a missa? A missa era feita em latim, o padre de costas para o povo, celebrando aqui a missa e ninguém entendia nada, né? E o povo não tinha a Bíblia na sua própria mão, né? A partir da Reforma Protestante que veio a ter a Bíblia nas mãos do povo, né? Então foi uma libertação e um retorno à palavra de Deus. O objetivo da Reforma Protestante era levar a igreja de volta às Escrituras. Um dos principais objetivos, né? Porque a Bíblia estava... não tem aquele ditado, o padre falou, a água parou? E a gente tem que tomar cuidado também, que hoje as pessoas estão dizendo, de certa forma, né? O pastor, o padre, ou o líder religioso falou, pronto, está falado. Não, a gente tem que ir para as Escrituras. O que a Bíblia está dizendo? Não é que conferir o que a Bíblia está certo, está de acordo com a palavra de Deus, né? Então, o objetivo é voltar às Escrituras. Os reformadores queriam desenvolver uma teologia que estivesse em total harmonia com a Bíblia, com as Escrituras Sagradas, né? Para isso, o povo tinha de ter acesso às Escrituras. Diziam os reformadores, logo a Escritura deveria ser pregada na língua do povo. Citava o povo aqui, eram os ingleses, deveria ser pregado em inglês. Se eram os espanhóis, deveria ser pregado em espanhol. Se eram os portugueses, em português. Também, ser traduzida para a língua do povo, dá acesso para que não só fosse pregado na língua do povo, mas que as pessoas pudessem ter a Bíblia também. Olha aí. Isso aí, custou o suor e o sangue de muitos para que você tivesse esse privilégio que nós temos hoje, ter a Bíblia aqui, nas nossas mãos. Eu poder levar para casa e poder ler, né, as Escrituras, ter a palavra de Deus. Também
ser lida e interpretada pelo povo, né? Dando também a oportunidade do povo poder conhecer. É claro que o pregador tem o principal dever de interpretar corretamente as Escrituras, mas que o povo também fizesse como fez os crentes de Bereia, conferindo Escritura com Escritura para ver se o pregador está correto naquilo que ele está ensinando, né? Porque infalível é a palavra de Deus, não é o pregador que é infalível, é as Escrituras. Porque eles entendiam que a obra do Espírito Santo na experiência pessoal não podia ser desvinculada da Escritura. Agora, o resgate da Reforma Protestante. Será que precisamos hoje de um resgate da Reforma Protestante? Primeiro, a reforma resgata o conceito da autoridade vital da palavra de Deus. Houve esse resgate, voltar às Escrituras. As Escrituras. E esse é um dos pontos do fundamento, dos pilares da Reforma Protestante. Somente a Escritura. Não é tradição, não é o que o pastor, o padre falou, não, é Escritura. A Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está dizendo? É isso que tem que ter peso. Segundo, resgata também o conceito de pecado. O que é pecado, conforme a Bíblia, né? Também, número 3 aí, a reforma resgata a doutrina da justificação pela fé. Justificação pela fé, não por obras, mas pela fé em Cristo, né? Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme está em Romanos 5, versículo 1. Justificação pela fé. E isso é resgatado na reforma. Quarto, a reforma resgata de forma clara e inequívoca o conceito da soberania de Deus e a centralidade de Deus. Deus é soberano, sobre tudo, sobre todos. Quinto, a reforma resgata a doutrina do sacerdócio de todos os crentes em Cristo. Olha só, porque agora todo crente é um sacerdote. Você sabia disso? É isso que está dizendo lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2, 9 e 10. Então, sacerdócio real. Cada crente em Cristo é um sacerdote. Não é o pastor ou o padre que é um sacerdote, não. Todos os crentes têm livre acesso por meio de Cristo à presença de Deus. E o que faz um sacerdote? Qual é a vocação sacerdotal? A nossa missão? Orar e evangelizar. Essa é a nossa missão sacerdotal, né? E quanto ao sacerdócio dos crentes, os reformadores, analisando o ensino bíblico do Novo Testamento, perceberam que após a vinda de Cristo, todos os mediadores entre Deus que salva e o pecador redimido cessaram, pois eles diziam: não precisamos de outros profetas para revelar a palavra de Deus ou a vontade de Deus, porque Cristo já fez isso. Não tem o texto de lá, Hebreus capítulo 1, né, versículo de 1 a 3, fala, vamos abrir lá? Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz: havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual fez o universo. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. Então, nesses últimos dias nos falou pelo Filho.
Não que os profetas e pais não tivessem a sua relevância, sim, tiveram, mas Cristo é o centro das Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, e não precisamos de mediadores, né? Cristo, somente Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Assim, não precisamos de nenhum outro sacerdote para mediar a salvação e bênção divinas, porque Cristo fez isso. Não precisamos de nenhum rei adicional para governar a doutrina e vida da igreja, porque quem governa a igreja, quem é o dono da igreja é Cristo. Então, não são os homens, né? Não é o Papa, não é o pastor, não é o padre, não é o irmão tal que é o dono da igreja, não, é Cristo. A grande pergunta hoje é: será que precisamos de uma nova reforma? Será? Como que está a igreja hoje depois de 507 anos de reforma protestante? E a resposta é: precisamos. E aqui, não totalmente, mas em parte, nós precisamos de uma reforma, né? Precisamos porque muitos no nosso meio têm tido uma ideia errada de Cristo. Muitos ainda não entenderam de fato quem é Cristo e a obra de Cristo para a nossa salvação. Tem pessoas que estão confiando em si mesmo. Meu Deus, tem crente, e dentro das igrejas evangélicas estão pensando assim: aí eu pequei, eu perdi a salvação, agora não. Se Jesus voltar agora, eu estou no inferno. Mas a salvação depende da sua obra, não é da obra de Jesus, não? Então, temos visto pessoas dizendo que precisamos de Cristo mais filosofias. É Cristo e mais alguma coisa. Cristo mais o legalismo. Cristo mais o misticismo. Cristo mais abnegação ou renúncia. Para mim ser salvo, eu preciso fazer tal penitência ou tal jejum para mim poder alcançar a salvação. Cristo, em certas igrejas, mais 7 semanas de campanha de não sei o quê, para que eu seja aceito por Deus. Cristo mais a campanha disso ou daquilo outro. Cristo mais o sabonete, a rosa, a flor e etc. Ungido, né? Então foram entrando na igreja esses monte de coisas, né? Precisamos de reforma sim, porque precisamos retornar à centralidade de Cristo. Um dos pontos da reforma protestante foi somente Cristo. Precisamos nos agarrar à suficiência de Cristo e proclamá-la como o único mediador entre Deus e os homens. Ele é suficiente. Amém? Somente Cristo. E por fim, precisamos de reforma novamente porque precisamos proclamar Cristo em suas funções de profeta, sacerdote e rei, que muitos crentes não sabem ainda, né, que Cristo tem o ofício de sacerdote, profeta e rei. Né? Não precisamos mais de outros profetas para revelar a palavra ou a vontade de Deus. Cristo, na sua palavra, já nos revela. Não precisamos mais de nenhum outro sacerdote para mediar a salvação e as bênçãos divinas. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos de nenhum rei adicional para governar a doutrina e a vida da igreja. Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A única coisa que precisamos é de Cristo, somente Cristo. Cristo é suficiente. Tudo o que necessitamos no presente e na eternidade se encontra em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a entender de uma vez por todas que Cristo nos basta. Amém? Cristo nos basta. Que possamos com gratidão, né? Louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor nosso Deus, pela bênção da reforma protestante que o Senhor nos deu, sermos herdeiros e possamos proclamar com gratidão, né? Todas essas bênçãos e agradecer pelos benefícios que recebemos pela reforma protestante.
Vamos orar mais uma vez? Deus maravilhoso, obrigado porque o Senhor usou homens no passado, Deus, para que voltássemos às Sagradas Escrituras, à Bíblia Sagrada. Tivéssemos, ó Deus, a Bíblia na nossa própria língua, para nós podermos ler, meditar e sermos edificados na palavra do Senhor. Ó Deus querido, nós te pedimos, ó Pai, que nos nossos dias possamos, ó Deus, estar amando a palavra de Deus, voltando à palavra de Deus, pregando, ensinando, praticando a palavra do Senhor. Tende misericórdia. Que todos saibam, Deus, que só Cristo, só a fé, somente a graça, somente as Escrituras, somente a Deus toda a glória. Que essas verdades, ó Deus, estejam em cada coração. Ó Deus, e que seja proclamado para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus, pela reforma protestante. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus.